E se temos o conhecimento da velocidade angular de algum objeto, poderíamos usar alguma maneira de poderla expressar vetorialmente. E para aquilo faria-se uso da regra da mão direita para denotar um pseudo-vetor associado ao sentido da mudança de orientação perpendicular ao plano no qual esse objeto está girando, denotado pelo dedo polegar, onde os dedos denotarão a direção do movimento. E nesse caso seria o polegar para cima, ou no sentido contrário, o polegar para baixo. Ou horário anti-horário também poderia dar-se essa opção de não usar vetores. Mas o que acontece se temos algum objeto cuja velocidade angular não é uma constante? Espero que com esse vídeo se enxergue que uma mudança de orientação de cada um desses segmentos preto, amarelo, mudando a velocidade angular, ou, no caso de uma roda de bicicleta, com a velocidade angular 1 e uma velocidade angular maior, 2, em um instante posterior, como poder caracterizar essa mudança de velocidade, além da mudança de orientação, para aquilo, poder-se definir a aceleração angular média, como sendo a razão entre a mudança de velocidade angular apresentada durante esse lapso. Média expressa com uma linha na parte superior e o eixo Z para denotar que é um eixo perpendicular, um eixo de rotação perpendicular ao plano dessa imagem. Poder-se expressar em unidades de radianos por segundos, ou seja, radianos por segundos ao quadrado para a aceleração angular. E se o lapso de análise fosse menor ainda, teria-se a noção de ter uma informação instantânea a essa mudança de velocidade, ou seja, a derivada temporal da função que poderia ser expressa para a velocidade angular dessa peça que gira, ou por sua vez, como sendo a segunda derivada temporal para a função da orientação de algum ponto que pertence a esse objeto rígido. E tendo a noção de vetores, uma aceleração a favor da velocidade angular seria um acréscimo do seu movimento de rotação, mas uma aceleração angular em contra do sentido hipotético e pseudo-sentido que tem o vetor velocidade angular implicaria numa desaceleração da peça, girando menos rápido até possivelmente parar. E para aquilo vamos analisar o exercício número 2, a posição angular de um ponto sobre uma roda circular que gira em torno de um eixo Z. Expressa-se uma função em relação ao tempo mediante o ângulo θ, que depende do tempo à terceira potência. Calcular a velocidade angular e a aceleração angular que apresenta o disco no instante de 5 segundos. E para responder essa pergunta, a velocidade e a sua aceleração angular no instante de 5 segundos, vale a pena analisar e descobrir ou expressar qual é a velocidade angular que apresenta, sabendo e tendo conhecimento da função da orientação em relação ao tempo à terceira potência. Basicamente seria a sua derivada. A terceira potência desce multiplicando segundo as regras de derivação e, portanto, a potência diminui uma unidade, ficando tempo ao quadrado. E tempo ao quadrado com tempo ao cubo ficaria em radianos por segundo. Mas analisando no instante de 5 segundos, ou seja, 5 ao quadrado, 25 segundos ao quadrado, simplificando as respectivas unidades, a sua velocidade angular será de 150 radianos por segundo. E a sua aceleração? A sua aceleração angular também pode-se calcular mediante a derivada da função velocidade angular em relação ao tempo, como é o resultado anterior. A sua derivada, simples de determinar, a potência 2 descerá multiplicando e a variável diminui a sua potência em uma unidade, ficando o tempo a primeira potência. Ou seja, que no instante 5 segundos, simplificando as respectivas unidades de segundos com segundos, tem-se que a sua aceleração angular, que não é uma constante, depende do tempo, a primeira potência, para esse lapso, para esse instante específico de 5 segundos, equivale a 60 radianos por segundo ao quadrado. E se
simplifica-se melhor a descrição e se assume-se que a aceleração angular é uma constante, que a velocidade angular varia, mas não nesse caso, permanece uma constante, algum valor de tal forma que varia de tal maneira que a sua derivada temporal seja uma aceleração angular constante. Poder-se expressar que essa mudança de velocidade angular seria proporcional ao tempo associado à aceleração angular. Em outras palavras, poder-se relacionar a mudança de velocidade angular no lapso em que analisa-se o fenômeno se haja uma aceleração angular constante. Também poderia expressar-se a sua posição ou especificamente a sua orientação dessa peça, que gira com a velocidade angular inicial, que deveu ter tido alguma orientação angular inicial, mas tem uma aceleração angular constante. E por último, se expressa-se o tempo dessa primeira equação, substitui-se na segunda e aplicam-se algumas passagens algébricas, pode-se expressar a diferença de rapidez angular em relação à diferença de orientação angular que essa peça possivelmente tem apresentado, dada uma taxa de aceleração angular constante. Em outras palavras, chega-se a expressar três equações da cinemática angular para o movimento de um corpo rígido, que se fôssemos analisar a analogia para um movimento linear com velocidade que varia a uma taxa constante, uma aceleração constante, tem-se na cinemática as mesmas três expressões isomórficas similares, mas com grandezas lineares, vinculadas com essas cores às grandezas angulares. Se me faço entender com essa ideia, poderíamos pô-la em prática para caracterizar a cinemática angular do movimento num corpo rígido, mas como poder-las relacionar, as lineares com as angulares, sabendo que um objeto poderá girar em torno de um eixo fixo, e esse ponto que pertence a esse objeto translada-se, varrendo uma distância proporcional a quão afastado esteja em relação ao eixo de rotação, e aumentará essa distância em relação à sua diferença de orientação. Para responder essa pergunta, poderíamos expressar os segmentos de arco varrido proporcional ao raio e proporcional ao ângulo θ e sua diferença de orientação. Mas quando analisa-se a sua variação instantânea de ambas grandezas, sendo uma equivalência física, aplicando a derivada em ambos cantos da equação da equivalência, tem-se que esses segmentos de arco crescem, aumenta em relação ao tempo, dada uma variação em relação ao tempo dessa informação. Sin embargo, o raio é uma constante. O que varia seria a diferença de orientação em relação ao tempo. E, analisando o seu módulo da variação de orientação em relação ao tempo, pois podendo ser positiva ou negativa, também tem-se que uma mudança de espaço em relação ao tempo, uma velocidade esse ponto especificamente varrerá essa trajetória curva com uma dada velocidade tangente à trajetória, que será proporcional a quão afastado esteja em relação ao eixo de rotação e a sua velocidade angular. Mas se fôssemos analisar essa informação, só podemos expressar a sua rapidez. Quão rápido desloca-se em torno dessa trajetória circular. Observem que o vetor velocidade sempre mudará de orientação, mas o valor expresso aqui corresponde à sua rapidez. Quantos metros por segundo está se deslocando, mas não se sabe para onde estaria assinalando, simplesmente quão rápido desloca-se, proporcional à velocidade do giro desse objeto rígido. Como se observa nesses 4 pontos, quanto mais afastado esteja o ponto, mais rápido se deslocará. Todos os 4 pontos completam o ciclo. No mesmo instante, todos os 4 pontos apresentam a mesma velocidade angular constante. A principal diferença são os raios, um mais próximo, outro mais distante. Mas como relacioná-las? Se já tem-se a sua velocidade
na trajetória circular, a sua rapidez sendo proporcional à velocidade angular, pode ser também aplicar mais uma vez a derivada temporal dessa equivalência, ou seja, que a velocidade tangente à trajetória mudará dado uma aceleração tangencial que será proporcional a uma constante vezes a mudança de variação instantânea da velocidade angular em relação ao tempo, e a essa informação que tinha se visto previamente se conhece como sendo a aceleração angular, vezes o raio. E o raio desempenha o papel de ser o fator de escala entre uma grandeza linear e uma grandeza angular, ou seja, que a relação entre ambas grandezas estará diretamente relacionada com o raio da trajetória circular que realiza esse ponto sobre um objeto rígido, sendo essas duas grandezas os módulos, o módulo da taxa de aceleração angular e linear, assim como o módulo da velocidade angular e o módulo da velocidade, conhecida como sendo a sua rapidez. E por outro lado, também tinha se estudado a aceleração centrípeta, mas é uma aceleração que tem uma orientação diferente para uma trajetória circular, cujo módulo denota-se como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular. E se a velocidade na trajetória circular conhece-se como expressar-se em relação à sua velocidade angular da peça do corpo rígido, por sua vez, poderá denotar-se a aceleração centrípeta proporcional ao raio, mas proporcional ao quadrado da velocidade angular. E tem implicações isso na prática, pois cada vez que aumenta a velocidade angular, maior será a sua aceleração centrípeta, a aceleração que assinala ao centro da trajetória circular. E a aceleração, o módulo, ou a aceleração linear, expressa-se mediante a contribuição dessas duas informações, uma aceleração tangente à trajetória responsável por incrementar ou diminuir a rapidez do ponto em relação a essa trajetória de raio R, e a aceleração centrípeta responsável por caracterizar a mudança de orientação do vetor velocidade. Nesse caso, espero fazer-me entender com essa animação, onde a aceleração é diretamente proporcional na direção tangente à trajetória, mas não sempre, porque experimentará à medida que ganha velocidade, uma aceleração centrípeta, que assinala para o centro da trajetória circular. E se, a partir desse instante, não mais existe essa aceleração tangente à trajetória, fazendo que esse objeto se desloque com uma taxa angular constante, uma velocidade angular constante, a sua velocidade em módulo também uma constante, a sua aceleração centrípeta é uma constante, e a partir desse instante começa a desacelerar tangencialmente, ou seja, que irá menos rápido nessa trajetória circular. A aceleração centrípeta terá que diminuir o seu valor, pois menos rápido mudará a sua orientação, o vetor velocidade, até possivelmente parar, varrendo uma distância denotada por esse segmento curvo com a coloração amarela. E dessa forma poderíamos analisar o exercício número 3. Suponha-se que há um carrossel que gira uma volta completa em 4 segundos. Sobre o carrossel há um par de crianças, um menino e uma menina. O menino está a uma distância de 1,2 metros em relação ao centro, e a menina, sua irmã, a uma distância à metade do menino, a 60 centímetros. Determinar com base nessas informações o módulo da velocidade linear que experimentam ambas crianças e o módulo da aceleração centrípeta que experimentam também. Para responder essa pergunta, vale a pena determinar como expressar a velocidade angular, pois o enunciado mostra que uma volta será completa no lapso de 4 segundos, uma volta de 2 π radianos. Nesse lapso de 4 segundos, corresponderia, sem usar a calculadora, em função de π, a meio π radianos por segundo. Haverá que substituir essa informação e determinar na calculadora numericamente a quantos radianos por segundo corresponderá.
Mas tendo presente essa informação para o análise aqui apresentado, a sua velocidade linear para o menino com O se expressa com base nessa velocidade angular constante. O menino que está a uma distância de 1,2 metros, que gira esse carrossel completo a essa velocidade angular constante, diria-se que sua velocidade, a sua rapidez na periferia circular será de 3/5 de π metros por segundo, unidades métricas. Metros por segundo. Radianos desaparece, não se expressa metricamente, não existe uma fita métrica para fornecer essa informação. Para o caso da menina, a uma distância da metade do caso do seu irmão, portanto, a sua velocidade será a metade e o denominador de 5 mudou para 10, mostrando que é justamente o valor da metade. Menos rápido irá quanto? A resposta é a metade. E a aceleração centrípeta? Qual dos dois experimentará mais o vértigo, a sensação de sair disparado desse movimento circular? A resposta dependerá de quão acelerados estejam mudando as suas orientações. E nesse caso, para o menino, a aceleração centrípeta do menino proporcional à velocidade angular ao quadrado teria-se que o seu valor numérico, sendo metros, radianos ao quadrado por segundos ao quadrado e radianos não sendo unidades métricas, metros por segundo ao quadrado, haverá que substituir, para o caso do menino, quanto vale numericamente 3/10 de π ao quadrado. Para o caso da menina, a sua aceleração centrípeta, a metade da distância, implicará que seja a metade da aceleração centrípeta. Mas observem essa expressão. Se a velocidade angular é proporcional ao quadrado, ou há uma dependência da aceleração centrípeta em relação à velocidade angular que é proporcional ao quadrado, quanto mais rápido gire a plataforma, o carrossel, quanto maior seja a quantia de voltas no mesmo lapso, ou gastando menos lapso para fazer uma volta, proporcional ao quadrado dessa informação aumentará a aceleração centrípeta, ou seja que na hora de dobrar a velocidade angular, quadruplicaria a aceleração centrípeta. Se ficasse 5 vezes maior, quintuplicando essa informação e a velocidade angular, seria 25 vezes maior a sua aceleração centrípeta. E aquilo poderia trazer consequências se fosse para brincar com uma motocicleta dessa maneira. Oh my God. Bastante perigoso fazer isso em casa. Não o façam. Recomendo-lhes que não o façam.